Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Olá, meu irmão, minha irmã, muito bom dia! É uma alegria estarmos juntos aqui nessa terça-feira com a oração da manhã, comunidade Divina Luz e você aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje é um dia muito alegre para todos nós, né? Um dia muito importante. Dia de São José, patrono universal da igreja, patrono das famílias e também patrono aqui da comunidade Divina Luz. Então é um dia muito especial para nós, membros dessa obra, e com certeza para você e para toda a sua família também. Então é muito bom podermos viver esse momento aqui juntos na oração, meditando a palavra, o evangelho do dia, e mais tarde também a gente vai se encontrar, teremos Santa Missa na comunidade Divina Luz hoje na nossa sede às 20 horas, então você pode vir participar conosco. Fica aqui também o nosso convite para que você celebre, né, com a comunidade Divina Luz. E hoje aqui para a gente viver esse momento de graça, festejando a vida, né, de São José, temos o nosso fundador. Muito bom dia. Bom dia, Clara. Bom dia a todos vocês que nos acompanham. Com muita alegria, juntos, festejando o dia de São José, como Clara colocou, patrono da nossa igreja, que também da Divina Luz. Um homem forte, corajoso, um homem que nos dá exemplo daquilo que devemos ser. Persistente, obediente e que viveu para sua família e viveu para mostrar para todos nós que o encontro com Jesus, como ele teve sendo pai adotivo de Jesus, o levou a colocar para cada um de nós como que a visão faz a diferença nesse mundo que vivemos hoje. A visão de São José foi uma visão completamente diferente daquilo que os demais homens naquele momento tinham em relação à própria mulher. Daquela época que sabemos que sempre era problemático em relação das mulheres não bem aceitas. E então São José tinha uma visão diferente em relação à própria Virgem Maria. Então vai ser bom essa partida de hoje. Com certeza. Então pega a palavra de Deus, a sua Bíblia, já se prepara nesse momento de oração para ouvir a voz do Senhor. E coloca aqui também para a gente nos comentários o nome da sua família. Vamos pedir a intercessão de São José por todas as nossas famílias. Coloca aqui família Lima, família Silva, família Nery, vai botando aí família Correia, coloca o sobrenome da sua família aqui para que a gente possa orar junto nessa manhã na graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, nós estamos na Tua presença nessa manhã e pedimos que sobre nós o Senhor envie o Teu Espírito, a Tua graça. Vem, Senhor, agora falar conosco nessa manhã, pela intercessão da Virgem Maria e pela intercessão de São José. Clamamos agora o derramamento do Teu Espírito Santo sobre nós, sobre cada um de nós e sobre as nossas famílias. Nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença para ouvirmos a Tua voz, através da Tua palavra que agora será proclamada, que a Tua palavra seja de cura para nós, de libertação, de vida, de salvação. Vem, Senhor, sobre as nossas famílias e agora nós Te entregamos cada uma delas. Recebe, Senhor, todas essas famílias que estão agora nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, que a Tua graça, Senhor, possa alcançar cada uma dessas famílias. São José, o terror dos demônios, patrono das famílias, grande intercessor de cada um de nós, que
Espírito possa vir agora intercedendo para que o inimigo não tenha vez na nossa casa, na nossa família. Quantas investidas estão acontecendo para destruir as nossas famílias. Então, nessa hora, nós pedimos também a intercessão de São José, para que a nossa família fique de pé, para que a graça do Senhor se manifeste no nosso lar. Retira, Senhor, da nossa casa toda tristeza, todo espírito de divisão, toda desunião, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Que reine a Tua paz, que a Tua luz possa agora resplandecer, que a Tua glória resplandeça nos nossos lares, nos libertando de todo mal, e que possamos sentir a Tua presença dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia de hoje. Abençoa-nos, Senhor, abençoa-nos. Pedimos agora, Senhor, o derramamento do Teu Espírito sobre nós, a proteção da Virgem Maria e de São José, por cada um da nossa família. Vai apresentando agora para o Senhor, minha irmã, meu irmão, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, especialmente hoje de São José, pelos homens da sua casa, pelos homens da sua família. Você, mulher de oração, agora ore, peça. Você que é homem, peça para que o Senhor te dê a graça da fortaleza, da obediência, como a São José. Que São José seja seu intercessor nesse dia também. Então nós nos colocamos na presença de Deus agora, para que possamos estar unidos aos céus. Senhor, ouve as nossas orações, cuida daqueles que estão enfermos, daqueles que estão afastados da Santa Eucaristia, daqueles que estão vivendo momentos de aridez, de confusão, aqueles que estão sendo seduzidos pela astúcia do inimigo. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas famílias, e nós pedimos agora a ação do Teu Espírito sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos promessas de Cristo. Amém. Bom, depois dessa oração maravilhosa, vamos dar início então aqui à nossa partilha da palavra, aquilo que Deus tem a nos falar nessa manhã, como falamos no início, tão especial, dia de São José, dia de entendermos esse sinal forte que é o dia de hoje para todos nós. Como, claro, colocou também que na Divina Luz teremos a Santa Missa às 20 horas, em honra ao nosso patrono São José, e convidamos vocês para estar conosco. Mas então, enquanto a hora não chega, vamos já partilhando a palavra do Senhor, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho, capítulo 1, versículo 16. Evangelho, pega a tua palavra, a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. Jacó gerou José, esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. 18 agora, versículo 18. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada de José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, que se chamará Emanuel, está em Isaías 7,14, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo lhe
o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa a sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz a seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Beije a palavra de Deus, em sinal de respeito à palavra do Senhor. Sem dúvida nenhuma, eu coloco, como falei no início, São José, ele é exemplo para todos nós, para os homens, para toda a humanidade. Esse homem, com sua profissão, vamos adentrar na história lá de José e Maria. José conhece, durante o trabalho ali, conhece Maria. E nesse relacionamento, eles se conhecerem, vem então, como um namoro, né? Vem surgindo a ideia de se casarem, isso vai crescendo, e naquela época o casamento era feito em 2 etapas. O homem ia, tinha um consentimento dos pais, voltava para arrumar a casa, e depois sim o casamento acontecia. E José, trabalhando, preparando a casa já para receber Maria, a grande festa que iria acontecer. Mas nesse período, Maria, ela recebe a visita do anjo Gabriel e coloca e diz que ela daria o filho, seria mãe do filho Salvador, a mãe de quem? De Jesus. Imagina a situação, Maria indo até José para passar essa informação que ela estava grávida do Espírito Santo. José conhecia Maria, José sabia exatamente quem era Maria. Mas que situação difícil para esse homem, como deve ter sido difícil para o entendimento da mulher do qual ele já tinha colocado todo o planejamento da sua vida para se casar, formar uma família, e ela venha até ele para colocar que estava grávida. José não deve ter dormido muito bem algumas noites, eu imagino, né? Porque aquilo devia ficar na cabeça dele o tempo todo. Como que uma mulher vai ser mãe não tendo contato com homem algum, e a graça vem, ela fala que foi pelo Espírito Santo de Deus. Não é à toa que José é um santo, porque eu não sabia, não tem como decifrar qual seria a reação nossa dos homens quando, se uma mulher chega e fala para a gente, olha, eu estou grávida do Espírito Santo. Talvez nós falamos assim, olha, você está de brincadeira comigo? Isso não é assim como você está falando? Não é dessa maneira. Mas José, ele, um homem com certeza orante, da raça de Davi. José aqui não é José do Egito, e nem o Jacó, que é citado aqui, é do Abraão, Isaac e Jacó, mas é da descendência de Davi. E ali naquele momento, esse homem que, íntimo de Deus, durante um sono, Deus revela para ele o que iria acontecer. E ele toma então a atitude de aceitar Maria. Com certeza José passou por muitas dificuldades de entendimento do que Deus quer para mim. Provavelmente viveu alguns desertos. Provavelmente deve ter vivido seus questionamentos. Porque quando nós olhamos para a figura de José, São José, nós não podemos esquecer da sua humanidade. Assim como os discípulos que caminharam com Jesus também tinham a sua humanidade e custaram a entender quem era Jesus. Aliás, só foram entender verdadeiramente isso depois de Atos dos Apóstolos, quando aconteceu ali o derramamento do Espírito Santo. José também não foi diferente.
ele deve ter vivido os seus desertos porque aquilo incomodava ele, até ele tomar a decisão de aceitar Maria como esposa. E José foi aquele que, ao nascer Jesus, aliás, todo o processo de gravidez de Maria, todo aquele processo de gravidez de Maria, José viveu com ela. José partilhou, e, aliás, não dá nem para mencionar quantas partilhas, quantas palavras ali ditas um para o outro sobre aquela gravidez que estava acontecendo ali, que era algo divino, algo de Deus, vinda pelo próprio Espírito Santo. E José foi passando, e foi vivendo, e foi experimentando a graça de Deus, a paz de Deus. É interessante porque a paz dele, a paz no coração de José, com certeza só aconteceu quando ele verdadeiramente entendeu que o que viria de Maria, nasceria de Maria, era fruto do Espírito Santo. A paz de Deus para José aconteceu a partir do momento de uma entrega de total em relação a uma graça divina. Isso que está, eu diria que isso que é o grande problema hoje. Falta na humanidade essa entrega que José teve, a entrega de Maria. A paz só acontece quando nós permitimos que Deus venha fazer morada no coração. Porque quando Ele vem fazer a morada no coração, as dúvidas, pouco a pouco, elas vão sendo retiradas. Quando Ele vem fazendo morada no coração de cada um de nós, os questionamentos vão sendo aniquilados, vão sendo retirados, vão sendo afastados. José viveu isso, experimentou o amor da família de Nazaré, do qual ele, Maria e Jesus puderam viver e nos mostrar que essa é a família que Deus assim deseja. José ensinou Jesus o seu ofício, porque isso é uma tradição de carpinteiro. Imaginamos quantas marteladas no dedo Jesus não deve ter dado, ainda como criança. E ali José estava do lado como pai, o pai adotivo, mas com um amor imenso. Por que com amor imenso? Porque o amor de Deus já estava no coração de José. Um amor total ao filho, que ele sabia que era uma obra divina, era uma graça divina, vinda do próprio Espírito Santo na visita do anjo Gabriel. Tudo isso, gente, é para mostrar que a fé está atrelada, vem a partir do amor de Deus. Quando eu tenho esse amor, sinto esse amor de Deus dentro do meu coração, a minha fé cresce. Quando eu sinto que o amor de Deus está se esvaziando no meu coração, eu permito que isso aconteça, a minha fé vai diminuindo. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais eu me fortaleço para as minhas decisões, para as minhas atitudes. José se fortalecia a cada dia no amor de Deus. José se fortalecia nesse diálogo de família que acontecia. Ele, o chefe da família, mas com amor total ao filho e a Maria. José se fortalecia no amor de Deus a partir do momento que ele sentiu no coração que o propósito de Deus, os sonhos de Deus que iriam se realizar através da sua aceitação eram infinitamente maiores do que os sonhos que ele tinha, ele e Maria. Foram felizes, sim, não tem dúvida disso, porque viveram os sonhos mais lindos de Deus. A família linda porque experimentaram, saborearam os sonhos mais lindos de Deus. Hoje muitas famílias estão se perdendo porque não experimentam, não estão saboreando a graça
do Altíssimo em relação à própria família. Hoje se descarta muito facilmente, o próprio namoro passou a ser algo tão difícil de se lidar num relacionamento, porque o namoro é para se conhecer. O namoro é um período que vai se conhecendo, como José conheceu Maria e como dali foi crescendo no olhar, na maneira de se olhar um para com o outro, na maneira de se falar, foi crescendo esse fruto do amor de Deus. Falta isso hoje na humanidade. Falta isso naquelas pessoas de se aproximarem e buscarem no relacionamento os sonhos de Deus. Falta isso nos relacionamentos de quererem estarem juntos naquilo que é pertinente à direção que Deus dá para cada um de nós e na unidade de uma família. Se descartam, não se falam, não tem o diálogo, falta, e o que podemos experimentar, infelizmente, é uma sociedade se distanciando de Deus porque perderam como meta a família de Nazaré. Perderam como foco a família de Nazaré. São levados a acreditarem que nesse mundo moderno, nesse mundo tão rápido de tantas informações que vão chegando, são levados a acreditarem que o que estão recebendo de fora, todo tipo de informações, instruções, até da própria fé, é o que vale a pena. Se valorizam tantas situações bem materiais e deixam de valorizar aquilo que é a própria família. Muitos filhos entrando nas drogas, muitos filhos na rebeldia, porque faltam o pai e a mãe viver na família aquilo que José e Maria viveram, que é o amor de Deus, a plenitude do amor de Deus. Falta o ensinamento, porque o tempo não me resta para ensinar tanto os meus filhos, visto que tem uma gama de informações o tempo todo para eles, e tentam suprir esse amor que vem de Deus, suprir com os bens materiais. Muitas vezes querem interferir na vida dos filhos. Quantos filhos que, como dizia a música do Padre Zezinho, né? Bem mais do que... igual me faltou aqui a palavra que vem da música, né? O Padre Zezinho, que ele fala sobre bem mais do que ele que é o amor de uma família. Me faltou aqui agora, falhou aqui a lembrança da música do Padre Zezinho, mas que ele coloca que os filhos, traduzindo essa música do Padre Zezinho, que ele quer colocar, o que ele quer colocar ali é a importância desse amor que tem da família entre o casal e os filhos com o casal. E somente isso acontece mediante essa, não somente viver aquilo que é pertinente ao mundo, mas como São Paulo coloca, eu estou nesse mundo, mas não pertenço a ele. Eu tenho que estar sempre ligado àquilo que é de Deus. José viveu isso. José, ele é um exemplo de fidelidade a Deus, trabalhador, honestidade. Parece que é uma coisa tão rara hoje em dia, né? A honestidade. E José viveu isso, a honestidade. José viveu aquilo que é tão raro hoje em dia, que é compaixão com o próximo. José viveu aquilo que é tão difícil hoje em dia, que é o amor e o perdão. Porque para ser filho, para ser o pai adotivo de Jesus, quantas coisas José não teve que ouvir e quantas coisas ele teve que tentar, no amor de Deus, esquecer, perdoar. Falta isso, né?
Acho que está faltando isso um pouquinho para as famílias. O olhar para José, os homens olhar para José e ver nele um exemplo de um homem nas suas virtudes, de oração, e o homem não ficar tão materialista, o homem não ficar tão egoísta, e o homem assumir o papel dele, de um homem da família. Não ser autoritário, não usar de autoritarismo dentro da família, mas ele não pode perder aquilo que é proveniente do homem. Ele é o cabeça da família. Não podemos perder, o homem não pode perder a visão da família, da importância da mulher que trabalha fora, que ajuda dentro de casa. Daí não pode perder a importância do olhar na mulher hoje, que tem 1000 atividades. E para que ela tenha tantas atividades, também esse homem tem que contribuir, ajudando na própria casa, seus afazeres. José é um exemplo de fidelidade, de trabalho, de coragem. Coragem que falta hoje, infelizmente, a muitos homens, essa coragem de assumir o papel de pai, assumir o papel de homem da família, que busca sempre para a própria família mostrar o amor de Deus, o homem que leva a palavra de Deus para a família. Falta isso hoje para muitos homens que falam assim. Há muita... o homem precisa olhar para dentro de si e voltar às suas origens. Lembrar de José, como é que José se comportava, a sua maneira de vestir. Você acha que José se vestia de qualquer maneira? José, ele verdadeiramente se comportava como um exemplo. Eram pessoas que olhavam aquele homem trabalhando, carpinteiro. Portanto que nos evangelhos é narrado sobre isso, né? Aqueles que estavam ali questionavam Jesus e falavam, mas esse não é o filho de José, o carpinteiro? Não é filho de Maria? Ele era conhecido, porque o que ele fazia bem feito. O trabalho dele não era um trabalho, entre aspas, meia boca. Era um trabalho de honestidade. O que se pedia, ele entregava. E não entregava mais ou menos. E não entregava de uma maneira errada. E ele trabalhava e quando alguém ia retirar aquilo que era pertinente à carpintaria, imaginemos que um armário, uma mesa, sei lá, que fosse que tenha feito na época, e quem tirava, e com certeza olhava um trabalho daquele homem e falava assim, trabalho de primeira qualidade, que profissional, que homem exemplar, no falar, na maneira de agir, na simplicidade, na maneira de se comportar perante as outras pessoas. José com certeza não ficava contando piadinhas no meio de roda de amigos. José não ficava ali se mostrando. José era aquele que tinha a palavra de Deus nos seus lábios. Isso está faltando. Está faltando para o homem hoje ter conhecimento daquele que o criou. Está faltando para o homem ter a simplicidade de não querer aparecer tanto, se mostrar tanto, achando que quanto mais se mostra, mais vai ter a atenção de todos. O homem precisa hoje voltar para suas origens, e a origem vem de José. O homem precisa ter o olhar em José e falar para ele, e pensar e falar, esse é o caminho. De não querer me exibir, mas querer ser totalmente de Deus. De não querer ter palavras
que venho aí a chamar a atenção de todos, a minha maneira de falar, de gesticular, de colocar roupa assim assado, mas de mostrar para todos que, na minha simplicidade, eu vivo aquilo que Deus quer para mim. E esse é o grande desafio para o tempo que estamos vivendo. Viver a simplicidade, viver a alegria que vem de Deus, sem querer se mostrar, mas mostrando no trabalho que quem ama a Deus, quem está com Deus, faz toda a diferença. Aqueles que conhecem a Deus, que caminham com o Senhor, vão trilhar e chegarão a lugares que outros jamais chegarão. Isso é o que José nos mostra. Desde o momento que o anjo avisa para ele que deve pegar Maria e a criança e sair, que Herodes queria matar. A intenção aliás, essa sempre é a intenção do demônio, né? Fazer com que o demônio sempre quer faz com que você tenha medo, e nesse medo você acabe desistindo da sua caminhada, da sua proposta. José, ele teve seus medos? Claro que sim. Ele era um homem de carne e osso, como cada um de nós. Mas ele era íntimo de Deus. E ele aceitou Maria, quando recebeu do anjo Gabriel também a visita, um sonho, claro, falando aí, não a visita do anjo, mas em sonho Deus fala para ele, para José, e aí ele entende que o que está no útero de Maria é verdadeiramente o próprio Verbo, o próprio Deus estaria. Então tudo fez diferença, tudo mudou a partir desse entendimento que José teve. E só teve, repito, porque era íntimo de Deus. Os homens, às vezes nós falamos muito das mulheres, mas os homens precisam dessa intimidade com Deus. Os homens precisam voltar a ponto de partida. Olhar para São José e falar assim, esse é o caminho. Eu vou ouvir o que Deus me fala e eu vou acreditar porque Ele fala no meu coração. E aí tudo é transformado, tudo é mudado. São José, sem dúvida nenhuma, um homem que é para todos nós, da humanidade, um exemplo fiel, um exemplo de como devemos nos comportar diante daquilo que é a vontade do Senhor. São José é aquele que nos mostra que podemos vencer os obstáculos, as perseguições de Herodes, podemos vencer todas as dificuldades de um deserto, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, São José, valemos. Que bonita essa reflexão de hoje, e que bom a gente poder meditar um pouquinho sobre a vida de São José. Lembrei aqui também sobre o nosso Kairos para as mulheres, né? E o Senhor colocava essa palavra de Efésios 5, e que hoje para muitos é até um motivo de escândalo, né? E que muitas pessoas têm até vontade de rasgar essa passagem quando fala as mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também sejam em tudo as mulheres a seus maridos. E maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E assim como o nosso mudou colocou para nós, foi o exemplo de José e Maria e continua sendo para nós. A gente precisa de um manual, dizer isso lá no Kairos para as mulheres, e a gente vive essa realidade. É importante a gente saber isso. Se a gente precisa de um manual de como ser família, está aqui, é a palavra de Deus. É o exemplo de José e Maria, o exemplo da Sagrada Família de como devemos ser. Muitas vezes a gente fica aí procurando referências fora nesse mundo aí, nas redes sociais, mas a gente precisa pegar a palavra de Deus e meditar, porque tem tudo aqui que a gente precisa. Olha quantas coisas o nosso fundador colocou para nós hoje sobre São José. Um homem justo, um homem trabalhador, honesto,
Então, como eu posso orar pelos homens da minha família, para que sigam o exemplo de São José, para que sejam como São José, para que São José interceda por esses homens, né? Para que sejam honestos, para que cumpram o seu trabalho, para que não sejam preguiçosos, para que tenham lealdade, para que olhem ali um exemplo de homem, São José, cavalheiro, aquele que cuidava de Nossa Senhora, aquele que protegeu. E olha como Deus honrou São José. Foi escolhido por Deus para ser ali o pai adotivo de Jesus, teve uma grande missão e Deus honrou. O anjo do Senhor apareceu a Maria para anunciar que ela seria mãe do Salvador, mas também apareceu para José em sonhos, mas olha, não temas em receber Maria por esposa. E depois, Deus foi falando sempre com São José. Ele apareceu, o anjo do Senhor aparece para Maria para dizer que ela vai ser a mãe do Salvador, mas depois o anjo vai aparecendo sempre para José em sonhos, para dizer para ele como ele deveria proteger a sua família, a Sagrada Família, o Filho de Deus, a Mãe de Deus. Ele foi escolhido e o anjo do Senhor ia sempre falando com ele em sonhos. Receba Maria, não temas. Depois, olha, sai daí de Belém e vai para o Egito, porque Herodes vai querer matar o menino. Depois, agora pode voltar. Volta para a terra natal, volta para Israel. Então, ele vai falando sempre com José, vai honrando a sua paternidade, vai mostrando a importância de José para todos nós. E que bonito a gente vê no Evangelho de hoje sobre a genealogia de Jesus. E é a partir de José. A gente viu aqui, meditando aqui o Evangelho de hoje, começa lá no capítulo 1, versículo 1, vem falando da genealogia de Jesus, termina ali nessa leitura de hoje, no versículo 16. Então, olha que bonito Deus honrando, mostrando a importância de José para todos nós. Que possamos orar nesse dia de hoje, pedindo a intercessão de São José por todas as nossas famílias, especialmente pelos homens. A gente ainda está dentro desse período quaresmal, então vamos colocar aqui esse propósito para todos nós, para que a gente possa orar hoje pelos homens da nossa família, pedindo a intercessão de São José. São José, valei-nos, né? Que ele seja o protetor, a referência, um modelo, exemplo para todos. E que nós, mulheres, possamos também pedir a Deus, né? Sempre que os homens sejam assim como São José, ter esse entendimento, protetor, aquele que zela, aquele que cuida, para que a gente não atropele as coisas e inverta os papéis, né? E que o Senhor possa abençoar no dia de hoje as nossas famílias. E eu imagino também aqui, José, ele viveu uma experiência, com certeza, com a Virgem Maria. Quando Maria deve ter falado para ele, olha, o anjo esteve comigo e falou também que Isabel está grávida. E logo depois, né, vem nascer João Batista. Então José pôde confirmar também essa graça que foi anunciada a Maria pelo anjo, que não somente ela ficaria grávida, mas também que a sua prima Isabel estava grávida, que estava para dar luz. Então José teve a experiência dessa confirmação de que Deus está agindo, né? E Deus sempre ele vai mostrando. E José viu então quando João Batista nasceu, ele falou, verdadeiramente o projeto de Deus está em andamento, é o sonho de Deus está em andamento, né? E aproveitando também, olha, na nossa loja a gente tem a imagem de São José. Você que vem hoje para cá para participar da missa com a gente, a nossa loja vai estar aberta. Nós temos imagens de São José, livros, São José, patrono das famílias. Quer saber um pouquinho mais sobre a história de São José? Temos livros aqui, textos também, tem até um porta-celular bonitinho, tantas outras coisas. Você pode ajudar a comunidade Divina Luz adquirindo um desses produtos e levando aí a imagem de São José também para dentro da sua casa. Uma que a gente tem aqui que é assim especial para nós, a gente já pegou para nossa devoção, é São José dormindo. A gente sempre fala aqui, todo ano a gente tem sempre falado sobre isso, que é também uma devoção muito propagada pelo Papa Francisco, né? Ele sempre fala que diz que colocou ali os seus sonhos, os seus pedidos, as suas preocupações, escreve, coloca embaixo da imagem de São José dormindo.
dormindo, e o Papa deita e dorme, descansa, porque sabe que São José vai sonhar com os seus sonhos, com tudo aquilo que ele precisa fazer e realizar. Então, que os sonhos de Deus na nossa vida sejam também hoje, né, estejam recebendo a intercessão de São José, para que Deus possa cumprir os seus sonhos na nossa vida e na nossa família também, amém? Então hoje à noite, Santa Missa aqui às 20 horas na nossa sede em Caraí, venha participar conosco desse dia de graça em honra a São José. Hoje à tarde nós teremos a oração individual na nossa sede de Caraí, nós teremos sim também atendimento, e a Hora da Misericórdia aqui no nosso canal às 15 horas, tá? Tá se aproximando o nosso Kairos da Misericórdia. Você já fez a sua inscrição? Glória a Deus, a gente vai ficar muito feliz de receber aqui. Mas se você ainda não fez, faça a sua inscrição, é para a família toda. Vamos nos unir ao Senhor e a toda a igreja nessa festa que é colocada pela igreja para todos nós. Então, venha participar conosco a partir das 9h30 da manhã. Nós vamos até às 17 horas, onde inicia a Santa Missa com o Padre João Paulo. Teremos a presença do nosso fundador, o encerramento da novena da Misericórdia, o terço, o grande momento do terço. Então, venha celebrar conosco esse dia de graça, dia 7 de abril, aqui na nossa sede de Caraí, amém? E amanhã a gente volta com a oração da manhã, às 9 horas aqui no nosso canal. Dá o seu like aí antes de você sair, compartilha para que mais e mais pessoas e famílias bebam da graça de Deus com a comunidade Divina Luz. Deus abençoe você, um ótimo dia. Bom dia, fundador. Bom dia, Clara, bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando e, como Clara falou, aguardamos vocês hoje à noite, 20 horas, a Santa Missa em honra ao nosso patrono São José. E homens, o olhar sempre voltado nesse homem chamado José, que aí tu vai estar bem, aliás, eu e você, né, que somos homens, em nome de Jesus. Né? Amém. Fiquem com Deus. Vou te encontrar, me preencher, quando ouvir a tua voz, ao amanhecer. Oração da manhã.